Meu amigo, esse caos, esse caos é uma coisa que só presta mesmo para nós avaliarmos, entendermos e ficarmos em alerta. Nos Estados Unidos da América existe um termo chamado Gold Digger. É um termo, vamos dizer assim, utilizado para pessoas que buscam um relacionamento, mas na verdade essa busca pelo relacionamento é puramente por interesses financeiros. Yes. E eu tenho uma amostra aqui, vinda do caos. E essa amostra é, ao que tudo indica, uma brasileira que está nos Estados Unidos da América, país da parte da família do meu pai. E essa brasileira ela podia ser de qualquer outra nacionalidade. Coincidência, é uma brasileira, olha que coisa. Eu vou seguir aqui o vídeo com você para você ver o absurdo. E por que eu digo absurdo? Porque mesmo o termo Gold Digger seja um termo muito entendível, muito compartilhado na cultura americana, você precisa de muito, como eu posso, não é comum você ver uma pessoa abertamente falando coisas que já a colocam nessa categorização. É muito difícil. Então você só vê um elemento aqui, outro ali, e você que junta o quebra-cabeça entende que você está falando, você está interagindo com uma pessoa que segue esse estilo Gold Digger. Mas é muito difícil abertamente uma pessoa falar. E o que eu tenho aqui é um vídeo onde a pessoa abertamente está falando coisas que na cultura americana ela seria classificada dessa mesma forma. E o vídeo já começa assim: como ensinar, ela utiliza um termo que eu não conheço muito no Brasil, que eu vejo as pessoas usando, mas eu não entendo muito, que é macho. Eu não entendo esse termo, já que no Brasil existe uma sensibilidade sobre palavras que podem tornar palavras de elementos sexistas. Mas, ao que tudo indica, esse é um tipo de termo muito utilizado no Brasil. Vamos lá. E ela diz como ensinar o teu macho, abro aspas. É alguma coisa assim: olha, eu não entendo o caos, não é do meu interesse entender o caos, mas é assim que eles se comunicam. Então, segue comigo. Aprender a fazer coisas grandes por você quando você parar de agradecer pelo mínimo. Deixa eu te contar o início do meu... Então, ele vai fazer como você ensinar ao seu macho a fazer coisas por você grandes e você não agradecer pelo mínimo, alguma coisa assim. Vamos lá. Relacionamento. Eu e meu marido, a gente ficou conversando online por 3 semanas. Eu tinha acabado de passar por uma cirurgia, então eu não podia sair de casa. Não podia nem ir pra um date, porque eu tinha feito abdominoplastia. Eu não conseguia nem ficar reto ainda. Conversamos online por 3 semanas. Daí, nessa terceira semana, eu tava me mudando de apartamento. Vieram vários amigos me ajudaram a fazer minha mudança. E a gente conversando e tal. Quando foi à noite, no final já tinha acabado a minha mudança, ele me mandou uma foto do prato de jantar dele, que era um steakzão maravilhoso, com batata frita. E falou assim: tô indo jantar. E você tava jantando com os filhos dele. Aí eu falei assim: nossa, esse steak tá parecendo maravilhoso. Eu vou pedir alguma coisa pra jantar agora também. Acabamos a mudança, eu tô muito cansada. Aí ele falou: não, se você não se importar e quiser me dar o seu endereço, eu quero mandar pra você um jantar. Não pedi, né? Eu só tinha falado: nossa, que jantar bonito, não. Grave muito bem isso, meu amigo. Não pedi, mas fez. Grave isso. Porque tem coisa a mais. Tem coisa a mais. Você já consegue ver o cheiro de fumaça quando a pessoa do tipo, eu não pedi, mas fez. Você já... Ok, let's go. Aí, como era uma pessoa que já tinha, como se diz, background, tá, gente? Não passei meu endereço para qualquer pessoa, óbvio. Eu fui apresentar. Aí ela tá se explicando o porquê que ela passou o endereço para uma pessoa qualquer. Mas ela... Então, vamos começar aqui com um elemento explicando como é que o caos funciona, principalmente quando está nessa suspeita de Gold Digger. Primeiramente, uma coisa muito curiosa é que no caos e dentro desse ambiente, a pessoa consegue ter interesses muito grandes, mas ao mesmo tempo muito mão de vaca, que nós chamamos no Brasil. É uma pessoa que, para mudar de casa, chama amigos para ajudar a mudar de casa, além de pagar pessoas para fazer a mudança. Até aqui é mais um elemento financeiro, não há
peso de julgamento, mas você consegue ver que um elemento sozinho, chamei amigos para me ajudar a fazer mudança. Esse elemento sozinho tá tudo bem. Mas quando a pessoa tá dentro desse elemento do caos, ela fala, não, mas eu quero andar de carro, eu quero viajar, eu quero isso. Eu falo, mas se você quer essas coisas grandes, por que que na hora de fazer a mudança tu chama seus amigos para fazer a mudança, ao invés de contratar uma empresa que faz isso? Se você tem dinheiro para fazer a segunda parte, por que não fazer a primeira, que é fundamental? Então, é dentro do contexto que as coisas ficam estranhas. Let's go. Então ela tá aqui, ela deu o endereço dela para uma pessoa que ela não conhecia. Ela acabou de dizer que estava conversando com a pessoa por 3 semanas. Mas agora, essas pessoas do caos e tal, elas têm uma certa inteligência, então ela entende que ela entrou numa contradição. Você conversou com uma pessoa por 3 semanas, mas ao mesmo tempo acabou de passar o endereço para ela. Opa, deixa eu resolver essa contradição agora. Vou me explicar. Por alguém que já conhecia ele há muitos anos, que era de dentro da casa dele. Então eu sabia que não era um psicopata, blá blá blá. Ela não sabia disso. Ela não sabia disso, mas ela precisa consertar o erro de contradição. Não, ponto. Só para antes de vocês virem aqui comentar a abobrinha. Aí passei o endereço e ele me mandou. Ela viu? Antes de vir comentar a abobrinha, ela já sabe que como houve um erro contraditório, haverá questionamentos. E tudo isso cai também para uma coisa chamada inteligência, que nós vamos chamar também de dissonância cognitivo. Quando você tem um cognitivo forte, você é inteligente. E quando você tem uma dissonância cognitiva, você está saindo disso. Então, baixa inteligência. Como ela percebe, essas pessoas, elas têm uma dissonância cognitiva alta, mas elas fingem não ter. E você percebe a dissonância cognitiva quando deixa falar. E na fala a pessoa percebe que errou e aí conserta, mas se já fosse inteligente não precisava se corrigir. A história a seguir, normal. Um jantar caríssimo, quase $100. Um steak com batata frita e mais uns vegetais. Que steak muito bom é caro aqui. Aí... Caro aqui, então ela já está nos Estados Unidos. Quando ela trocou informação com essa pessoa, ela já estava nos Estados Unidos da América, terra da minha família, parte de pai. Pois bem, agradeci, muito obrigada pelo jantar, tal. Ela agradeceu. Muito bom. Tava maravilhoso. Quando a gente se conheceu pessoalmente, passado, sei lá, uns 3 meses, a gente já tava namorando, ele pegou e veio se gabar um dia a gente falando desse... Ele veio se gabar. Se gabar de quê? Vamos ver. Tá só um dia ele se gabando, falando, mas eu duvido que algum dia um homem te mandou um jantar em casa. Ok, let's go. Aí eu falei, não, já tinha me acontecido, senão foi o primeiro. Então aqui ela já quebra o cara. O cara às vezes estava um pouco feliz, tomou algum vinho, algum champanhe, e já chegou, olha, eu fiz aquele gesto pra você, acredito que ninguém nunca tenha feito esse gesto, e ela já quebra a pessoa, não, outros já fizeram. E aí é nesse momento que o cara já começa, mas outros quem? Mas você tá falando com mais alguém? Lembrando que nós aqui está falando com o americano. Americano, assim como a maioria das pessoas no resto do planeta Terra, eles raciocinam de forma pragmática. E aí o questionamento que fica nele é: por que tu me respondeu quando eu fiz uma coisa? Por que quebrou? Quem é que... Entende? Quem é que te manda outros jantares? Tem outras pessoas além de nós conversando nesse momento, nessa paquera, nesse namoro, nesse dating. Mas é a atitude dela quebrar o cara. Não estou desfazendo, achei maravilhoso. Não estou desfazendo. Na verdade, ela está desfazendo, tentando consertar, dizendo que não está desfazendo. Entende? Entende como que lá no caos, nesse universo de Gold Digger, os contraditórios são constantes. Eles não conseguem ser... A única constância é a inconstância. A única constância é de que é quebrado. Não tem lógica. Vai, aí tem pedra, quebra no meio e vai de um jeito muito torto, mas vai. Né, te agradeci no dia, mas não foi a primeira vez não, já tinha me acontecido antes. Aí ele falou assim, nossa, mas é um gesto tão grande. Eu falei, não é um gesto tão grande. E ela agora, além dela quebrar o cara, ela diz que não, o gesto não foi tão grande assim não. Comprar um jantar pra mim, não foi um gesto grande. E, de novo, como no caos o pessoal tem dissonância cognitiva, infelizmente, a pessoa vai se explicar de novo, porque existe uma contradição aqui.
Você entrou no aplicativo e gastou. Você entrou no aplicativo e gastou $100. Ou seja, isso se chama diminuir o próximo. Mas diminuir de uma forma rasteira, uma forma eu estou tirando o momento da pessoa. Estou dizendo, não, você não fez aquilo. Você apenas entrou no celular e pediu. Isso qualquer um faz, até uma criança faz. Diminished, isso é um termo em inglês. Você diminuir a pessoa para dizer que nem o tempo da pessoa e a grana que a pessoa tinha no momento para poder fazer o gesto, nem isso vale a pena, porque qualquer um podia fazer. Mas aí que vem a contradição. Ninguém tem o endereço dela, em primeiro lugar. Segundo, quem é que vai querer gastar $100 num jantar com uma pessoa que está conhecendo há 3 semanas em chat? Então, existem elementos grandiosos, elementos de grandeza pelo gesto e pelo momento, mas aqui a pessoa quebra isso e ela está ensinando ao público dela como fazer isso. Tá vendo o perigo do caos? Tá vendo o perigo de consumir esses conteúdos do caos? Tá vendo como é que é perigoso? O caos, ele se treina em como ele continuar errado na vida, porque isso não é certo. Não é certo. Mas é errado para nós, da excelência, porque lá no caos, para eles é extremamente normal. Normal, não é à toa que está ensinando. $100, sim, muito. Isso não é um gesto grande. Um dos gestos grandes que você já fez por mim foi com 3 semanas de namoro, você me convidou para passar meu aniversário na Austrália e você pagou por tudo. Esse é um gesto grande. Em 3 semanas que o cara conheceu a pessoa, faz uma viagem para a Austrália e paga tudo. Esse é um gesto grande. E aqui vem outro problema da dissonância cognitiva no caos. Se você for ver, ela vai dizer aqui... Esse é um gesto grande, porque a viagem custou mais de $10 mil. A viagem custou mais de $10 mil. Se formos fazer a matemática da mais lógica possível, é lógico que $10 mil comparado a $100, os valores são altos. Mas é aí que vem dissonância. Apenas nesse fato, a pessoa coloca que o gesto no valor foi superior. Então ela está contabilizando gesto. Qual é o gesto que é maior? O de 10 mil. Então o de $100, o de $100 vai para nada. Qualquer um me paga um jantar de $100. Aí se eu fosse o namorado, eu ia ver, mas como assim qualquer um paga? Qualquer um tá pagando? Então que esses qualquer um continue pagando, eu não vou pagar mais nada. É assim? Porque se for nessa de que $10 mil o gesto foi maior, então eu vou perder essa aposta por um cara que vai pagar pro próximo que você vai conhecer, que vai pagar o de 20 mil, uma viagem de 20 mil, uma viagem de 30 mil, 300 mil, uma volta ao mundo. Entende? A comparação monetária dentro de relacionamento, ela é dissonante, não combina, porque nessa aposta outros vão ganhar, porque outros estão em outras condições financeiras, em outros momentos da vida deles. Então, se o relacionamento se baseia apenas por financeiro, ele tende a quebrar 100% dos casos, 100%. Quando o relacionamento já começa onde o interesse é financeiro, por isso que no próprio caos isso não se suporta. Imagina na excelência, não existe. Agora me mandar um jantar, agradeço novamente. Agradeço, vou assoprar antes de dar um tapa. Mas não foi, tipo, nossa, você fez muito por mim. Simples assim, gente, você não precisa ser ingrata, mas você... Então, de novo, a pessoa ela sabe que ela está fazendo um gesto de ingratidão, mas ela vai dizer que não está fazendo. Esse é o problema da dissonância lá no caos. Eles fazem aquilo, mas eles já se corrigem para dizer que não estão fazendo aquilo, mas estão fazendo. Tem que parar de celebrar. Tipo, o cara passou e comprou uma rosa no sinaleiro que custou, sei lá, $10, e aí vocês fazem uma festa. Não pode celebrar, lembra? Ela está ensinando, não se pode celebrar receber coisa barata de ninguém. Tem que ser caro. Tem que ser a champanhe mesmo vindo lá da França. Tem que ser
a viagem para Palma de Maiorca. E aí que cria essa confusão, e por isso muita confusão na cultura da excelência. Não na cultura, mas na interpretação da cultura da excelência. Por quê? Quando eu falo de viagens, quando eu falo de lugares, quando eu falo de riquezas, quando eu falo de prosperidade, eu estou falando de elementos sólidos. Não estou dizendo que por alguém conseguir fazer isso, essa pessoa então vai ditar relacionamentos. Não estou dizendo isso e nunca vou dizer. Se você se relacionar com uma pessoa que está interessada com você só porque você vai para Palma de Maiorca todo ano, não tem relacionamentos. Porque no ano que você não for para Palma de Maiorca, como é que vai ser? Porque essa pessoa vai encontrar alguém que vai. Mas aqui a pessoa está ensinando, primeiro, não valoriza nada barato. Não valoriza nada barato. E não, mesmo que você esteja cometendo um ato de ingratidão, entenda que dentro da sua cabeça não está. Entende a dissonância? É você pegar uma coisa. O que a pessoa está fazendo aqui é ensinando o público dela de que essa chave Phillips, de ponta Phillips, não é uma chave. É alguma outra coisa, menos uma chave. Não é nem amarelo. É isso. Ai, muito obrigada, meu Deus, ninguém... Eu já começo aí. Ninguém nunca me deu flores. Amor, já tinha me acontecido, já, sim, eu não menti pra ele que alguém já tinha me mandado jantar em casa, sem eu nem ter saído com a pessoa. Mas mesmo se não tivesse acontecido, eu falaria como se fosse uma coisa normal. Tá vendo? Agora vem deception. Isso em inglês se chama deception, que é você... Aqui ela está ensinando as pessoas a enganarem os outros. Perigoso, perigoso. Ensina para o outro lá que mesmo que algo não tenha acontecido, diga que aconteceu, ou que se não aconteceu, diga que aconteceu. É estranho isso, porque não existe nesse negócio de caos, gold digger, não existe relação de verdade, de sinceridade, de clareza, não existe, infelizmente. Você acha que a primeira vez que um homem me deu flores, eu falei pra ele que era a minha primeira flor que eu tava ganhando? Não, gente. Lembra da questão de não contar as coisas do passado de forma não estratégica? A mesma... Não estratégica. Meu amigo. Aqui eu não tô falando de abrir empresa, que a pessoa tá falando de relacionamento. Coisa parem de celebrar coisinha pequena com o homem. Não importa o gesto. Agradeça porque você não é ingrata, mas não faça uma festa em cima do que não é grande. Porque senão você vai jogar a régua desse homem aqui. Agora, o meu marido tá treinado. Ele sabe que pra... Agora o marido dela tá treinado. Olha que coisa. Então agora nós equiparamos pessoas a animais. Animais podem ser treinados. Pessoas podem ser treinadas? Sim. Mas treinamento dentro de relacionamento, acredito que esse não é o objetivo de um relacionamento. Ter um treinamento psicológico, ter essa coisa psicológica de que apenas aquilo que é muito mais gasto é o que tem valor e o que não tem gasto ou baixo não tem valor. Esse tipo de treinamento lá na psicologia, eles chamam isso de problema. Eles chamam de problema. Mas para a pessoa que está ensinando aqui, é a solução para a vida dela, de fazer isso. Virar uma coisa grande, pra eu falar, nossa, realmente, você arrasou, agora você fez uma coisa grande por mim. É aqui a régua. É me levar pra Austrália, entendeu? De primeira classe, de hotel chiquérrimo, gastar mais de $10 mil numa viagem. Entendeu? Como eu joguei a régua dele lá em cima. Pensem bem na próxima. E é nisso, meu amigo, que... Já viu aquelas histórias que parecem de filme? Que é do cara que perde o emprego, ou o cara que a empresa quebra, ou alguma coisa assim. E, coincidentemente, logo em seguida, assim, uma semana depois, alguns dias depois, a grande pessoa que se dizia ser o amor da vida, a pessoa fala, sai. Ela sai, ela rompe o relacionamento, se separa. Por que as taxas de separação de casais são muito altas quando há uma perda financeira alta? Por que será? Por que será? Lá nos Estados Unidos nós já sabemos disso, nós chamamos isso de gold digger. Aqui no Brasil não sei como chamam, mas é um elemento de estudo aí um elemento de estudo do caos, para que nós da excelência possamos estar longe o possível e possamos aí interpretar de forma saudável para nós mesmos
Afinal de contas, precisamos sempre ficar atentos à cultura do caos, porque precisamos guardar o nosso. E o nosso fica na excelência. Não se esqueça, meu amigo. Inspiração, disciplina e resultado. Always.